uma exposição de Charles Darwin que teve em São Paulo. Eles pegaram todos os escritos dele, o escritório, eles desmontaram e levavam para vários países do mundo e remontavam a casa dele, inclusive em janelas em que tinha em fotografia o que ele via na janela da casa dele. E comecei a ver toda aquela exposição lá no MASP sobre Charles Darwin e tal, e vendo a história dele, percebendo que ele antes dos 20 anos começou tudo aquilo. Eu pensei, como eu sou burro, o cara com antes dos 20 anos fazer uma coisa fantástica dessa. E aí o diário de bordo de Charles Darwin, que onde ele ia, ele chegava na cidade e descrevia o que ele pensava daquele povo. Aí eu, poxa, ele escreveu sobre o Brasil. Aí eu fui lá, bem, eu sou o Brasil, hashtag isso é que é o país, e peguei o diário de bordo sobre o Brasil. Ele começa assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E aquilo me irritou. Janine estava do lado e eu fiquei, que cara nojento. Aí ela fez: o que foi? Olha o que ele está dizendo, eu deixo o Brasil, graças a Deus. Delei o resto, ele deve ter motivo. Vocês já sabem, né? As mulheres são mais evoluídas. Já perceberam isso, não já? Todo romance espírita, a mulher vai para o plano superior e o homem vai para o umbral. Emmanuel desce, a esposa Lívia sobe. André Luiz desce, a mãe sobe. Então eu fiquei preocupado com essa história. E aí ela me disse: leia o resto. Então, depois dessa primeira frase, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus, vinha o seguinte: espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham prego para todos os dias esfolar o dedo dos escravos. Essas pessoas eram tão humilhadas e tão aviltadas no seu cotidiano que nem o mais rude animais das savanas suportariam tanta dor. Certa feita, no Rio de Janeiro, numa casa onde morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte só por ter me servido um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E final da frase chocante: e todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu fiquei em silêncio, fiquei imaginando a cena, e como espírita imaginando que eu podia ter um desses pregos na minha casa, que eu podia ter feito isso. Mas aí eu pensei, não, mas passou, o Brasil é outro país. Aí eu pensei, o que ele escreveria hoje sobre o Brasil? Se ele chegasse no Brasil hoje e saísse, o que ele escreveria? Talvez assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Neste país, a classe média pega os seus filhos confortavelmente em seus carros para deixar na escola, no curso de inglês, no balé, no tênis, no shopping. Mas no meio do caminho, eles encontram crianças que tentam limpar para-brisas, que fazem malabarismo, que tentam vender limão, e são apenas consideradas uma incômoda paisagem urbana, e nada sobre a vida delas é feito. Mas no final de semana, espíritas, católicos, evangélicos, mórmons, adventistas vão para suas congregações de fé e dizem convictos que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente lembra de João em seu evangelho quando diz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama ao seu irmão a quem viu. Significa dizer que nós precisamos melhorar o nosso pacto ético de convivência com os cidadãos, com todos nós que fazemos parte do Brasil. O IBGE fez 4 perguntas curiosas. A primeira é: você é racista? Mais de 90% dos entrevistados: não, de jeito nenhum, sou nada. Segunda pergunta: o Brasil é um país racista? Muito. O povo aqui é muito preconceituoso, é incrível. Terceira pergunta: você inveja? Não, de jeito nenhum. O que é meu, o que é do outro é do outro. Quarta pergunta: você é invejada? Criatura, não posso comprar nada. É cunhado, é irmão, é colega de trabalho. Ao final da pesquisa se diagnosticou uma esquizofrenia nacional. O Brasil é um país cheio de racistas invejosos, mas ninguém que respondeu era racista e invejoso. No dia de uma eleição, a imprensa nos diz: hoje o povo brasileiro sai à urna para escolher os seus representantes. A grande questão é essa: se é só isso que definiria um povo, apenas a classe política nos define? Vocês consideram que os nossos deputados e senadores são nossos representantes? É uma pergunta. O que vocês acham? Eles nos representam? O comportamento deles são de acordo com o que nós somos como cidadãos?